Olá, eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade de história hoje. Espartacus, líder de uma rebelião de gladiadores que foram escravizados. Ele lutou bravamente contra o terrível Império Romano e seu exército. Ele lutou pela liberdade e pela justiça e pelo bem da humanidade. Essa história foi eternizada por esse cineasta aí, o Stanley Kubrick, numa produção hollywoodiana do ano de 1960. Filmado no contexto da Guerra Fria, no momento em que o mundo estava polarizado entre a ideologia capitalista e socialista, ele buscou mostrar, através da personagem histórica, a luta do proletariado por um mundo mais justo e igualitário, sem exploradores. Mas o que sabemos de fato sobre Espartacus? Segundo as fontes antigas, as fontes dos historiadores romanos e gregos, Espartacus não passava de um bandido. Já os teóricos modernos, eles acreditam que Espartacus foi o líder, foi o primeiro a lutar contra a opressão, contra os pobres. Calúnias ou idealizações à parte, o fato é que Espartacus realmente existiu no século I antes da Era Comum e foi líder de milhares de escravizados que se rebelaram contra o sistema. Para o historiador Plutarco, que escreveu seu relato no século II da nossa era, Espartacus nasceu na região grega da Trácia, que foi preso em 73 antes da Era Comum. Foi escravizado e levado por um treinador de gladiadores da região de Capua, no sul da Península Itálica, chamado Lentulus Batiatus. Segundo Apiano, escritor contemporâneo a Plutarco e originário de Alexandria, Espartacus teria lutado contra os romanos e foi feito preso. Os trácios, naquela época, eram famosos por seu espírito de luta e até de selvageria. Plutarco ainda acrescenta: dizem que quando o levaram a Roma para ser vendido, uma serpente foi vista enrolando-se em torno de sua cabeça, enquanto ele dormia. E ainda diz que, segundo sua mulher, que pertencia à mesma tribo que ele e era uma profetisa de Dionísio, declarou que esse animal, a serpente, significava que ele, Espartacus, teria um poder grande e terrível, o qual, no final, iria levá-lo ao infortúnio. Verdade ou lenda, o fato é que Espartacus liderou 78 gladiadores e fugiram, se armando com facas e qualquer coisa que eles encontravam no caminho, pois eles eram muito maltratados nessa escola de gladiadores. E ainda, segundo Plutarco, no caminho eles encontraram uma formação romana do exército e ainda tiraram as armas deles. Dessa forma, eles se tornaram mais armados e continuaram a sua fuga. Os revoltosos se refugiaram no cume do vulcão Vesúvio e começaram a atacar e a pilhar as propriedades rurais vizinhas, atraindo mais e mais escravizados que fugiam para o seu lado. Mas não só cativos, pastores e camponeses pobres da região também começaram a se unir ao chefe gladiador. Sucessivamente, Espartacus foi ganhando várias vitórias e aumentou muito o seu bando, mas então ele resolve voltar ao sul da Península Itálica e para isso precisava de navios, que ele pagou, mas os piratas o traíram e foi então que o Senado romano mandou um poderoso general para acabar de vez com a rebelião. O general designado foi Crasso para combater o exército de gladiadores, que para isso foi enviado então um destacamento de 10 legiões, o que equivalia a um exército de 60 mil soldados. Antes que o conflito terminasse, Espartacus tentou uma rendição, mas Crasso negou. Nosso herói, então, junto com seus homens, venceu algumas batalhas, porém, numa delas, ele feriu Crasso, mas morreu em combate junto com seus homens. Para servir de exemplo aos escravizados do Império, o governo romano crucificou cerca de 6.000 escravos ao longo da estrada que ia de Roma ao sul, pela Via Ápia. De todas as rebeliões de escravizados da antiguidade,
A mais famosa foi a de Espartacus. E não foi por causa do filme lá de 1960, e sim porque o Espartacus representa até hoje a luta pela liberdade e pelo fim da opressão aos pobres do mundo. Então, nossa aula de Espartacus fica por aqui, mas fica ligado na próxima curiosidade da história.